cada vez mais frequente o uso de hormônios entre as pessoas, tanto jovens como os idosos também. Isso, às vezes, está trazendo algum malefício para as pessoas. Será que isso é verdade? É mentira? Tem indicações precisas para usar esse tipo de substância? E é devido a este assunto que nós vamos conversar hoje com a doutora Veridiana Salute. A doutora Veridiana ela é especialista em ginecologia e obstetrícia e tem um vasto currículo. Quem quiser conhecer detalhes desse currículo vai ter que assistir a nossa entrevista que foi feita aqui há alguns dias neste mesmo canal, que a gente comentou lá, né, doutora, sobre questões sexuais que envolvem homens e mulheres, né? Então, olá, doutora, como vai a senhora? Tudo bem? É um grande prazer tê-la de novo aqui. Então, o assunto hoje são os hormônios, né? Tem muitos pacientes com desejo de usar hormônios? Sim, principalmente as mulheres que já estão entrando no climatério e menopausa. E as novinhas, hein, que querem ficar bonitas? Tem muita mulher que quer usar a testosterona, a gestrinona, que é o chip da beleza, e aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com relação a esse tema. Pois é, eu aqui do meu lado, urologista, né, tenho muitos homens que fazem e vêm aqui, a gente acaba tendo que convencê-los que não é bem por aí, né? Mas tem homens que têm indicação médica certinho que tem que fazer uso. Então, tem que saber usar na situação certa e no caso certo, não é Com verdade? certeza Então, absoluta. a primeira pergunta, doutora Veridiana, que eu queria fazer é sobre as mulheres, né, que elas estão entrando então no climatério, na menopausa, e a gente sabe que essas mulheres elas têm uma queda abrupta dos níveis hormonais, não é isso? Mas quais dessas mulheres têm indicação de realmente usar os hormônios? Aquelas mulheres sintomáticas, né? A mulher que começa a apresentar sintoma. Então ela normalmente começa a ter onda de calor, que são os fogachos, ela começa a não dormir bem à noite, ela começa a ter perda de memória, ela começa a sentir a pele dela seca, a vagina seca, a diminuição da libido, a falta de desejo para a realização das atividades diárias, o levantar para trabalhar, para sair, para passear. E aí a gente precisa efetivamente repor hormônio nessa mulher, respeitando, logicamente, as contraindicações. E assim, você sabe que aqui quando eu atendo homens, né, com problemas sexuais, homens já maduros, com mais de 50 anos, naturalmente eles têm esposas aí que estão entrando no climatério, né, e eles se queixam, eles vêm aqui para tratar problemas sexuais deles. Eu acabo sempre recomendando, olha, a sua mulher precisa ir numa ginecologista para ver se ela também não precisa fazer uma reposição, porque não adianta nada eu tratar o homem e a mulher não querer transar, né? E a falta do hormônio causa isso, né? Causa um dos fatores. Legal. E me fale, e quais são as mulheres que não podem usar o hormônio? Hoje em dia a gente sabe pela Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa que as contraindicações absolutas são aquelas pacientes que tiveram câncer de mama, câncer de endométrio hormônio dependente, câncer de ovário, pacientes com doenças hepáticas graves, doenças cardiovasculares descompensadas e as pacientes que tiveram AVC e a trombose. Então, essas mulheres têm contraindicação absoluta para o uso do hormônio. Perfeito, né? E aliás, é uma pergunta que não poderia deixar de ser feita. Qual é o hormônio de escolha para fazer a reposição? Aquele que a mulher produz normalmente, né? Que é o estrogênio e a progesterona. A gente acaba também, muitas vezes, repondo um pouquinho da testosterona em doses para a gente manter aquele nível fisiológico, né? Não passar o nível de referência que a gente tem no exame, porque daí a gente pode acabar trazendo prejuízo para essa mulher. Legal. E assim, como é que é? Comprimido? É injeção? Como é que funciona Hoje isso? em dia tem se dado preferência para a reposição transdérmica, então a gente tem na formulação do gel, né, que a gente manda manipular nas farmácias de manipulação, também tem nas farmácias, né, Droga Raia, São Paulo, e também tem os adesivos. Para algumas mulheres ainda a gente prescreve a via oral, mas cada vez mais a gente tem abandonando essa via de administração.
E tem alguma explicação para abandonar a administração oral? Tem. A via transdérmica ela é mais segura, porque ela não tem a passagem hepática, então a gente protege o fígado dessa mulher, a gente consegue deixar os níveis na referência, sem aumento é, em demasia, que possa trazer prejuízo mesmo para essa mulher. Legal. Você sabia que no caso da testosterona, né, que a gente usa aqui nos homens, a gente, na verdade, não tem apresentação oral, justamente devido a esse efeito de primeira passagem no fígado, né? No caso da testosterona, ela é rapidamente metabolizada e fica inerte, então acaba sendo necessário muitas tomadas diárias de comprimidos, e em doses altas para poder surtir efeito, aí não vale a pena. As formulações injetáveis acabam sendo mais interessantes, ou as transdérmicas. E esse efeito de primeira passagem, então, não é tão marcante no estrogênio, né? Principalmente porque a gente usa pela via transdérmica, né? A mulher prefere cada vez mais essa via de administração, por ser Entendi. mais segura para a mulher. Entendi. A gente acaba usando também a testosterona em gel nessa situação. Doutora, e em mulheres jovens que estão longe ainda da menopausa, né? Existe alguma indicação de uso de estrogênio nessas mulheres? Tem algumas mulheres que usam progestágeno como contracepção, que é o Dilmirena, o Cailina, né? E isso pode trazer alguma secura na vagina dessas mulheres jovens, né? E a gente acaba usando o estrogênio vaginal para estar melhorando essa lubrificação. Uma outra reposição que a gente faz de estrogênio é para a mulher que está amamentando. Então, a mulher que está no puerpério, ela também tem uma secura vaginal. E aí a gente pode usar o estrogênio vaginal para estar melhorando a qualidade da vida da vagina dessa mulher. E uma coisa que não é muito falada é da menopausa precoce. Então tem algumas mulheres que têm na faixa dos seus 38, 40 anos, que não imagina que vai estar entrando na menopausa e começa a ter alguns sintomas e não se liga que é uma menopausa precoce. Então, para essas mulheres é obrigatório a reposição hormonal quando ela acontece antes dos 40 anos, para proteção da massa óssea. Muito interessante. Então, nós temos basicamente então aquelas mulheres que estão usando um DIU que atrapalha, né? Temos as mulheres que estão com problemas vaginais e precisam de uma ação localizada, e temos a menopausa precoce, né? Interessante, muito bom. Bom, e agora, doutora, um assunto que é bem polêmico, que é o uso da testosterona em homens e mulheres jovens, homens no meu caso, mulheres no seu caso, mas a gente acaba recebendo muito esses pacientes no consultório, né? E quais são os maiores problemas associados a esse uso que a senhora tem recebido no consultório? Tem muita mulher jovem que acaba buscando a testosterona, né, até de uma maneira inadequada, através dos injetáveis, né, em doses que a gente acaba usando para homem, que vocês, né, usam para homem, fazendo o nível dessa testosterona para um corpo feminino ficar no nível masculino. Isso pode trazer diversos prejuízos para a mulher, como hipertensão, doença cardiovascular, alteração do metabolismo do fígado dessa mulher, pilificação, pelo, né, o crescimento de pelos em lugares que ela não gostaria, engrossamento de voz, aumento de clítoris, então malefícios de uma maneira geral para essa mulher, né, risco de infarto, né, então Você já atendeu a mulher barbada no seu consultório ou não? barbada não, mas se continuar, ficará. Ia ficar barbada. Com certeza. E mulher de gogó? Também, mesma coisa. Mesma coisa, falando Sim, alto, fala grosso, grosso, assim, né? né? E tudo em busca do ideal da estética perfeita, né? É isso aí. Então, mulheres, tomem cuidado, hein? Se não quiserem ficarem parecidas com homens, tal. Bom, mas é muito comum mesmo, assim, eu acho que no público masculino, não sei se é maior a frequência ou igual pelo menos, mas é muito comum, muitos homens chegam super fortes, né, e tal, à base de uso de anabolizantes. É claro que eles vão colher isso aí mais adiante, né, não agora que eles estão no... Podendo Auge da até beleza, trazer né? problemas de infertilidade, né? Porque Sem dúvida, né? a gente pega bastante isso. Isso é uma coisa bem interessante, sabe, doutora? Porque esses homens acabam usando, às vezes até prescrito por médicos, né, que usam de uma forma que não deveriam, né?
e eles não são alertados que isso pode levá-los à infertilidade, né? Que eles não poderão ter mais filhos, né? Às vezes é de forma temporária, mas às vezes não. Às vezes pode Faz até ser uma atrofia definitiva, né? testicular mesmo, né? Exatamente, né? E aí a maioria dos homens que quando passam aqui comigo e eu alerto desses riscos, eles acabam tendendo a querer suspender o uso, né? É interessante isso, né? Tá joia. Bom, e me conta uma coisa: quando chega essa mulher para você que está usando testosterona de uma forma inadequada, em níveis que não deveria, no seu consultório, qual é o segredo aí? Como é o jeito que você aborda essa mulher para convencê-la de que ela não está fazendo a coisa certa? Primeiro, demonstrar que aquilo não é fisiológico para o corpo dela, né? A gente mostra, olha, você tá vendo aqui no exame, para a mulher o nível de testosterona é só até 40. Então, se o nosso corpo não foi preparado para isso, você vai sofrer consequências disso, né? E demonstrar para ela tudo aquilo que pode acontecer e consequências até graves, né? Como infarto, aumento de pressão, crise hipertensiva, acidente vascular cerebral, né? Então, às vezes ela quer encontrar a beleza máxima e vai acabar tendo um problema muito maior, né? Então, quando ela começa a encarar isso de uma maneira mais adequada e bem orientada, ela tende a parar com os excessos. Então, em resumo, tem que dar uma assustadinha, não é isso? Tem que mostrar a realidade, não é nem assustar. Não, é mostrar os riscos, né? Que é a realidade, mas dando aquela assustadinha. E também, e também mostrando o caminho correto, né? Então, olha, vamos fazer diferente? Vamos fazer dieta? É o Vamos fazer segredo, exercício. né? Eu acho que se tudo tiver um equilíbrio, né? A boa alimentação, atividade física, a reposição hormonal bem orientada, né? Tem como ter saúde, né? Sem excessos, né? Exatamente. E procurar bons profissionais, né? Certeza, não Porque cair nas redes, né? Muito TikTok, muito charlatanismo, muita medicina não baseada em evidências, né? Que pode trazer prejuízo para o paciente, né? Mas eu tenho um detalhe que eu queria até pontuar aqui com a senhora, né? Que para o leigo, às vezes é muito difícil saber quem que é o profissional decente, né? Quem que é o profissional que não tem uma conduta certa, né? E eu diria assim, uma dica já para minimizar, né? Para você ser mais assertivo, é procurar um profissional que seja médico primeiro. Se não for médico, eu acho que você vai estar fazendo uma grande furada, né? Mas e que tenha um título de especialista, não é isso? Numa especialidade reconhecida, um urologista, um ginecologista, um endocrinologista com título, né? Cuidado, tem muitas pessoas que às vezes acabam fazendo cursos, né, uma extensão e não são reais especialistas, né? E acabam aí vendendo coisas que não deveriam. não é Sim, isso? opta por uma especialidade, aí faz um curso e não conhece todo a fisiologia do processo, né? Para você estar indicando ou contraindicando. Então, aí é uma dica: procurem profissionais que tenham um título de especialistas reconhecidos pelas sociedades, né, da especialidade, tá bom? É a principal E dica. isso é fácil, né, Helena? É só digitar o nome do médico e o CRM, e aí vai aparecer na frente do nome dele aquela sigla RQ. Isso quer dizer que ele tem uma especialidade registrada no Conselho Federal de Medicina. Perfeito, é isso aí, né? Então, lá na internet você consegue todas essas informações, né? E claro, né, a outra forma também de você fugir dessa armadilha é não caia em promessas milagrosas, né? Se ele está te prometendo uma coisa muito difícil, é porque realmente não deve ser possível, né? Tá? Muita facilidade vou te dar um remédio que você vai ficar lindo e maravilhoso em um mês. Claro que isso não está te fazendo bem, né? Não é isso? Charlatanismo. É isso aí. Bom, doutora, muito obrigado Obrigada por a essa você, conversa. Helena. Foi muito bom, muito Foi mesmo. proveitoso. Então, ó, Quem se interessar em passar em consulta com a doutora Veridiana Salute, ela atende na Clínica Progerar. Também atende por teleconsulta, doutora? Se preciso, Maravilha. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes para quem se interessar em passar em consulta com a doutora Veridiana, tá? E quem se interessar comigo, tá sempre aqui também, né? Então, vamos lá. Tá joia? Abraço a todos.